Neste vídeo falaremos sobre o desafio da missão da igreja em um mundo que está, ao mesmo tempo, mais conectado e mais dividido. Como é que se leva uma mensagem para todo mundo em meio à globalização e a essa revolução digital toda? A gente vai mergulhar fundo nos números para entender qual é a escala real dessa missão. Ok, vamos direto ao ponto. Qual é o tamanho real do desafio missionário hoje em dia? Para a gente ter uma noção da urgência e da escala de tudo isso, a gente precisa primeiro entender um número que define todo esse cenário. E a resposta está nesse número aqui, 2 bilhões. De acordo com a pesquisa que baseia essa análise, esse era o número de pessoas lá no comecinho do milênio que nunca tiveram a chance de ouvir a mensagem do Evangelho. Isso é 1/3 de toda a população do planeta na época. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar bem o tamanho do desafio. No início do século, a população mundial era de uns 6 bilhões de pessoas, né? E ela se dividia em 3 grupos quase idênticos. 1/3 de cristãos, 1/3 que já tinham ouvido falar da mensagem, e a fatia que é o foco da nossa análise. Mais 1/3, ou seja, 2 bilhões de pessoas que continuavam totalmente inalcançadas. E o grande pano de fundo para essa missão toda é a globalização. Mas olha, ela não é nada simples. A análise descreve a globalização como um fenômeno de 2 faces, que impacta a missão de jeitos completamente opostos. Como a gente vê aqui, a globalização é uma verdadeira faca de 2 gumes. De um lado, ela ajuda, e muito, criando um mundo mais padronizado e facilitando a comunicação em massa. Do outro lado, ela acaba criando barreiras, promovendo o secularismo e, como a gente vai ver agora, aprofundando a desigualdade. E essa exclusão tem um número que, nossa, é impressionante. Mais de 800 milhões de pessoas vivendo totalmente à margem, em pobreza extrema. Mas o ponto central do estudo é que, independentemente da condição social, todo mundo, tanto os que são excluídos quanto os que são incluídos pela globalização, enfrentam uma carência espiritual. Mas se a globalização traz desafios, ela também traz ferramentas. A tecnologia, que é um dos motores da globalização, é vista aqui não como um obstáculo, mas sim como uma poderosa aliada para acelerar o alcance da missão. E as ferramentas são aquelas que a gente usa todo santo dia. A internet, os celulares e as redes sociais são vistos como os canais modernos, os canais pelos quais a mensagem pode correr muito rápido, superando barreiras geográficas que antes pareciam intransponíveis. E isso nos leva a uma conexão bem interessante. A fonte argumenta que a tecnologia moderna oferece uma possível explicação para profecias bíblicas, como esta de Apocalipse. A ideia de que todo o olho verá se torna bem plausível num mundo onde qualquer evento pode ser transmitido ao vivo para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Certo, então a gente já viu o tamanho do desafio e as ferramentas que estão disponíveis. Mas a grande questão é, qual é a abordagem correta? A análise propõe uma estratégia que coloca o evangelho acima da cultura, em vez de entrar em conflito com ela. O nome desse conceito é cristianismo transcultural. A ideia fundamental é que a mensagem do evangelho é universal e não pertence a uma cultura específica, seja ela ocidental ou qualquer outra. A mensagem deve, na verdade, se encarnar e se expressar dentro de cada contexto cultural, respeitando as tradições de cada lugar. Então, na prática, como é que isso funciona? A abordagem se resume a 3 passos-chave. Primeiro, respeito total pelas culturas locais. Segundo, e talvez o mais importante, não tentar ocidentalizar os novos cristãos. E terceiro, valorizar a identidade local, incentivando a adoração na própria língua e com os costumes da própria cultura. E esse princípio não é novo, não. A fonte aponta para o exemplo bíblico de Paulo e Barnabé. Eles foram super firmes em separar a mensagem essencial da salvação das tradições culturais judaicas, como a lei de Moisés, mostrando que a fé vai além dos costumes de um povo. Com a abordagem clara definida, a análise se volta para a urgência da situação. O foco agora é na mobilização. É um verdadeiro chamado à ação. Trazendo a análise aqui para o Brasil, a gente encontra um dado bem revelador. No começo do século, o país tinha cerca de 2.500 missionários transculturais. Sozinho, o número pode não dizer muita coisa, mas quando a gente coloca em perspectiva, a escala do desafio fica bem clara. E este slide ilustra essa perspectiva de um jeito brilhante. De um lado, o desafio, 2 bilhões de pessoas. Do outro, a força de trabalho missionária brasileira da época, 2.500. O contraste visual aqui é poderoso. Comunica a escala do desafio de forma imediata. A conclusão da fonte é clara e bem direta.
A igreja é apresentada como a única agência, a única instituição escolhida especificamente para levar essa mensagem de esperança para o mundo. A responsabilidade, portanto, recai sobre ela. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em um mundo onde a tecnologia tornou o alcance geográfico mais fácil, o verdadeiro desafio se tornou cultural. Como a mensagem e o mensageiro podem, de fato, se conectar e superar essas barreiras que são invisíveis? Essa é a questão que fica. E com isso, a gente chega ao fim da nossa análise. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.